Olá, bem-vindos à nossa aula do TV Araxá Educa. Sou a professora Tatiana e vamos falar um pouquinho na nossa aula de matemática sobre, claro, a história dos números. Nós já vimos um pouquinho da história da matemática, de onde ela surgiu, da importância da matemática na nossa vida. E a necessidade de contar sempre esteve presente na vida das pessoas. Então, além de contar, eu também preciso de representar. Vamos ver hoje, então, a história dos números, como surgiram esses números, qual foi a história por trás disso. Bem, acredita-se, então, que para saber a história dos números é necessário voltar lá na pré-história, né? Porque lá na pré-história, na antiguidade, já havia essa necessidade de contar e também de registrar. Olha, essa é uma das pinturas rupestres que temos aqui, então, ó, vários elementos bem parecidos. Nós não podemos afirmar com certeza o que seriam esses animais ou pessoas, porque nós não temos uma escrita, né, regular ou algo que nos dê. Mas podemos supor, né, imaginar, fazer então comparações entre um desenho e outro. E aqui vemos então vários elementos bem parecidos. Isso nos dá já, né, a compreensão que eles precisavam registrar. Talvez esses eram os animais que eles possuíam ou que eles caçaram, vamos saber, né? Mas que eles contaram, isso com certeza eles contaram e registraram. Então, desde essa época já havia a necessidade de estar registrando. Bem, lá no começo, nós vamos perceber, através das escavações, né, descobertas dessas relíquias maravilhosas, alguns objetos que vai, então, nos mostrar a importância de contar. Esse aqui, então, é um osso, ou ele é conhecido como bastão de Xango. Bem, se vocês perceberem, eles têm alguns risquinhos. Isso porque cada animal que eles iam, né, caçar, ou cada fruto, eles então registravam. Essa foi a conclusão que os pesquisadores chegaram. Então, eles utilizavam pedaços de bastão, ou pedaços de ossos, ou também cordas. Então, para cada nozinho era um objeto, pedrinhas, né, os riscos. Então, quando ia caçar, por exemplo, o homem, né, levava consigo ossos, madeiras, né, ou pedrinhas, e para cada animal capturado fazia uma marca nesse objeto. Um belo jeito de registrar. Mas começou então a mudar, né? Um homem que antes era nômade, que passava de caverna para caverna, se tornou então sedentário. O que quer dizer isso? Ele agora tem uma moradia fixa. Agora ele fixou-se em algum lugar. Ele aprendeu a o quê? A mexer com a natureza, né? A agricultura. Então, a partir da agricultura, das novas técnicas, ele aprendeu que ele poderia plantar para colher e não mais era necessário caçar ou colher os frutos. A partir dessa descoberta, eles começaram então a criar as suas comunidades. E nisso, eles também foram percebendo que conseguiriam, então, domesticar esses animais, que eles não precisariam sair para caçar, que agora eles poderiam criar num ambiente. Só que o que acontecia? Eles levavam para o pasto para ficar e à noite eles recolhiam. E quando recolhiam, opa, eu acho que está faltando, eu acho que tinham mais. Eles não sabiam se tinham perdido ou se o animal tinha comido. Então, eles precisavam fazer o quê? Registrar essa quantidade. Então, para cada, as pedrinhas. Cada animal que ia pastar, ele colocava uma pedrinha. Para cada animal à noite que retornava, ele tirava a pedrinha. Opa, tá certinho, estão todos aqui. Ixi, tá sobrando uma pedrinha. Significa que algum animal está por aí, ou perdido, ou serviu de alimento para outro, alguma coisa aconteceu. E ao passar do tempo, essas pedrinhas, elas foram ficando muito pesadas, né? Muitos animais, e eles foram começando a trocar. Então, uma pedrinha maior valiam 10 pedrinhas menor. Então, cada 10 em 10 eles colocavam uma e foram criando estratégias diferentes. Foi passando-se o tempo
E alguns povos foram criando estratégias diferentes. Nós temos aqui uma das primeiras numerações, que é a numeração maia. A numeração maia é bem interessante, que fica bem pertinho do nosso país. Nós estamos aqui, ó, no Brasil. E aqui em cima, ó, bem pertinho, na América Central, fica a região onde ficavam os maias, bem ali pertinho do México. Então aqui nós temos, então, a região onde o povo maia se situava. E olha que bacana, como eles faziam essa numeração. Eles aqui, olha, eles já representavam o zero, eles já representavam um vazio. Para cada um objeto, um animal, eles tinham uma bolinha. Quando passavam de 5 em 5, eles faziam um tracinho. Então, 6, uma bolinha de unidade, mais o 5. Então, eles faziam a soma. Eles faziam, então, 5 mais 1. Aqui, 5 mais 5. Então, o que eles representavam? Eles representavam o 1 e o 5. Então, a forma de expressar seria através da unidade e de 5 em 5. Muito interessante, né? Esse sistema que a gente chama de ponto e barra. Então, era um sistema muito antigo, de uma região bem pertinho do nosso Brasil. Bem, passando então para o outro lado, lá na África, nós temos a numeração egípcia. A numeração egípcia também é uma das mais antigas que foram datadas. E é muito interessante. Os egípcios, eles são um dos povos mais inteligentes em relação à matemática. Eles inventaram muita coisa, eles criaram muitas fórmulas da matemática. Nós vamos perceber isso também lá quando eles começam a fazer a irrigação, levar a água do rio para as aldeias. Essa parte foi usada muita matemática. E eles começaram a registrar de forma diferente. A escrita deles é a escrita hieroglífica, que é uma escrita, então, representada por desenhos. Esses sistemas, né, de hieroglíficos, difícil, né? Mas tranquilinho. Eles são utilizados, então, através do 1, que o 1, então, vai representar o quê? Um bastão. Eles utilizavam elementos do cotidiano ou partes do corpo. Então, utilizavam um bastão de 1 em 1. Quando passavam para 10, essa parte aqui, ó, ela representava o calcanhar, sabe? A parte do posterior do pé. Então, temos os dedinhos, o pezinho muito lindo. Essa parte aqui, ó, era representado o 10, calcanhar. Depois a gente tinha o 100, que era um rolinho de corda. Depois a gente tem a flor de lótus, que valia 1000. O dedo apontando, 10.000. Alguns historiadores trazem como girino, outros trazem como peixe. Aí fica a critério, tá? Mas representaria, então, 100.000, nesse caso, o girino. E o ser humano, né, um homem, com os bracinhos levantados, 1 milhão. Então, essa era a escrita dos egípcios, o sistema de numeração egípcio. Passando um pouquinho mais, nós temos, mais lá perto da Europa, então, a numeração romana. Os romanos, eles passaram uma forma diferente. Eles começavam, então, a utilizar as letras do seu alfabeto. Então, há mais ou menos 2.000 anos, também criaram esse sistema, um sistema, né, próprio deles, de numeração, que eram representados por 7 letras, que são elas: U, I maiúsculo, X, C, M, V, L e D. E eles utilizavam isso em relógios, monumentos, que até hoje, nos dias atuais, nós vamos ver a presença da numeração romana. Quando falamos, por exemplo, de história, na linha do tempo, qual o século que nós estamos? Nós estamos no século X, século XX, século XXI. Então, esse é o nosso século, representado por números romanos. Também vamos ver nomes de papas, de reis, Dom Pedro I, Dom Pedro II. Vamos ver também em livros, né, nas páginas, nos relógios, relógio com horários romanos. E a numeração romana ela é muito bacana.
E eles também foram um dos criadores do ábaco. É um material que nós vamos utilizar muito nas nossas aulas para somar, para diminuir. Então, o ábaco, um dos instrumentos matemáticos, foram feitos pelos romanos. Aqui eles vão utilizar, então, as letras romanas. E eu trouxe um desafio para você que está em casa. Bem, eu quero representar esse numeral que está aqui em números romanos. Mas para isso, eu vou explicar um pouquinho mais dessa numeração. Aqui nós temos uma divisão do inteiro e da metade. Vamos começar com o i. O i, então, é igual a 1. O x nós vamos ter de 10. O c de 100. Nós vamos ter o m de 1000. Inteiro. Vamos passar, então, para a metade. O v seria a metade do x. Metade de 10, 5. O L seria a metade de 100, 50. E o D, a metade de 1000, 500. Agora, olha que bacana. Os romanos, eles só poderiam usar 3 símbolos iguais no número. Tá vendo? Então, eles usavam no máximo 3 símbolos. E sempre era... a gente vai começar, então. Peraí, vamos lembrar de novo. O que acontece? Como eu só posso usar 3, aqui eu posso usar 1, o 2 e o 3. Não é isso? 2 e 3. Como eu faço para usar o 4? Aqui eu só tenho o 2, o 3 e já passo para o 5. Olha como eles eram espertos. O que eles faziam? O 4 não é menor que o 5? Então, eles colocavam 1, que é menor, e o 5. Ou o 5 menos 1, 4. Agora, para representar o 6, porque agora eu só tenho 10. Então, eu tenho que representar o 6, o 7, o 8 e o 9. Então, o 6 eu colocaria mais 1. Então, o 5 mais 1, 6. O 7, o 5 mais 2. O 8, o 5 mais 3. E o 9? Ué, mas eu só posso usar 3. Então, o 9 era representado diminuindo do 10. Então, 1 diminuindo do 10, 9. Essa é a dica da numeração romana, tá? Então, só posso usar no máximo 3. Então, aqui ficaria o M de 1000. Então, ficaria 1000. Aqui o D ficaria 500. O C, 1, 2, 3. Se cada C é 100, ficaria 100, 200, 300. Bem, L. Bem, mas 50 é maior do que 10. Eu não posso colocar 50 e 10. Então, nós vamos somar. Olha, 10, 20, 30. Se eu tenho 30 e esse 50, eu tenho 80. Tá vendo? Aqui, ó, mesma coisa. Se eu tenho 5, 6, 7, 8. Então, quando o número ele vem menor depois, nós estamos somando. Então, e aqui, ó, vem menor, 4. Então, aqui eu teria um número 1.884. Combinado? Bem, passamos um pouquinho para o sistema de numeração indo-árabe. Vocês já ouviram falar sobre esse sistema? Oh, é claro que já! Mas e a história desse sistema? Como será que nós, de letras, de símbolos, chegamos então a esse numeral? Esse então é um assunto para conversarmos um pouquinho mais na nossa próxima aula. Espero que vocês tenham gostado, que estejam então compreendendo, calma, bem devagar a matemática, não podemos ter dúvida, mas a numeração romana, ela não é difícil, ela é só compreender os números. Então vamos nas dicas para que não fique dúvida. Primeira coisa, nós podemos repetir apenas 3 vezes. Então vamos passar aqui para esse slide. 3 vezes. Então um numeral ele só pode repetir 3 vezes. Se o número está
antes de um que é maior, significa que eu preciso diminuir. Então, 5 menos 1, 4. Se ele está depois, eu preciso somar. Então, eu preciso somar. A mesma coisa com as outras letras. Então, se eu tenho o 10 mais, vamos supor, 3. Então, eu tenho 10, 11, 12, 13. Tá bom? Todas as letras vai seguir mesmo raciocínio. Até 3 números. Se eu estou antes, eu vou subtrair. Se eu estou depois, eu vou somar. Só isso. Essa é a dica da numeração romana. Fiquem tranquilos que vocês vão tirar de letra, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido um pouquinho mais da nossa numeração romana. E na próxima aula, então, vamos falar sobre o nosso sistema de numeração. Bons estudos para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.